E aí, turma, vamos revisar geografia, né? Brasil, um país rico, mas com muito contraste. Gente, esse tema vai trabalhar o quê? A desigualdade social, mostrando que o nosso país, a pobreza, ela é associada, ela vive associada à riqueza, ou seja, é um país de muitos contrastes, certo? Então, ele cita esses pontos importantíssimos para a nossa prova. A riqueza contrasta com a pobreza, ou seja, uma vivendo lado a lado. Muitas vezes a gente vê prédios luxuosos do lado da favela, né? Muitas vezes a gente vê restaurantes chiques, as pessoas comendo e do lado de fora pessoas pedintes, passando fome. Isso mostra, né, o contraste do nosso país, como o nosso país possui, né, esse contraste. A alta tecnologia convive com a utilização de técnicas rudimentares. O que é isso, professora? Enquanto na fazenda tem, né, alta tecnologia, ou seja, os tratores, as colheitadeiras, na propriedade vizinha, né, o agricultor utiliza técnicas rudimentares, ou seja, utiliza o jumento para puxar as carroças, utiliza o boi, né, para arar o solo. Então, a gente vê até a alta tecnologia convivendo com utilizações de técnicas rudimentares. O outro ponto, a maior parte das terras pertence a poucos proprietários. Isso aqui é uma grande injustiça, onde a maior parte das terras de agricultura que serviria para plantar ou para criar é na mão de poucas pessoas, enquanto muita gente, ou seja, a maior parte dos agricultores tem pequenas terras. Então, há grande desigualdade, né, também na zona rural. Aqui na folha da página 126, ele também fala, né, a pobreza e a riqueza convivendo lado a lado, ou seja, uma pequena parcela ganha muito dinheiro, enquanto a maior parte da população ganha pouco. Então, aqui também uma desigualdade social. Nessa página da atividade, ele retalhou um pão e mostrou, né, que a maior parte fica com pouca gente e uma pequena parte fica com muita gente, mostrando, mais uma vez, a desigualdade social. E só existe desigualdade social, professora? Não. Existe também desigualdade de sexo, ou seja, o sexo feminino, ele sofre em relação ao sexo masculino na questão de emprego. Mostra que os homens, eles ocupam a maior parte dos melhores empregos no mercado do trabalho. E quando o homem e a mulher trabalham na mesma função, a maioria das vezes o homem recebe mais do que a mulher. Como assim, professora? Existem empresas que têm, né, cargos de chefias, vários diretores em vários setores. Então, quando o cargo de chefia é do homem, ele recebe mais do que a mulher. Isso também mostra a desigualdade de sexo. E também mostra que poucos os cargos de chefias estão na mão de mulheres. A maioria dos cargos de chefias estão na mão dos homens, mostrando a desigualdade de sexo. Outra coisa que vai cair na prova, gente, é os contrastes do espaço rural brasileiro. Quero que vocês aprendam. Lembre, agropecuária é a junção de agricultura e pecuária. Então, vamos falar aqui da moderna. Cultivo com uso de máquinas, ou seja, tratores, sementadeiras, colheitadeiras. Isso aqui é na agricultura moderna, né? Nas grandes fazendas rurais, nos latifúndios. Aplicação de adubos e fertilizantes para melhorar a qualidade do solo. Também na agricultura moderna, né? Utiliza, e por isso que eles têm uma grande produção. Uso de sementes melhoradas, ou seja, as sementes, elas são exatamente, elas recebem, né, todo um processo para que não haja perda na produção. E agora vamos falar da pecuária moderna, onde acontece a aplicação de vacina. Então o gado, ele não adoece. Então, eles recebem, né, essas vacinas, medicações. Com isso, aumenta, né, a quantidade de produção. Essas medidas elevam a produção, tanto nas lavouras como nas criações. Então, aqui eu falei sobre a agricultura e a pecuária moderna, que acontece nos grandes
nos grandes latifúndios, né? Nas propriedades rurais de poucas pessoas, né? Dos ricos. E agora a gente vai falar da agricultura tradicional. Agropecuária, de novo, agricultura mais pecuária. Tradicional, acontece nos minifúndios, nas pequenas propriedades rurais. Vamos falar primeiro da agricultura. Então, utilize instrumentos simples, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é um arado feita com o cavalo, né? Enquanto na agricultura moderna utiliza, né, o trator, aqui ele utiliza o cavalo, né? O plantio e a colheita é realizada manualmente com auxílio de animais, né? Então, há uma diferença aqui, né? A produção daqui vai ser bem maior. Então, isso aqui são as características da agricultura. E a pecuária, professora, tradicional, como é? Os animais são criados soltos e sem maiores cuidados. Então, por isso que adoecem mais, né? A produção é menor. Então, essas medidas resultam nas pequenas produções, mas são fontes de rendas e subsistência para muitas famílias de agricultores. Por isso que a agropecuária tradicional também é conhecida como agropecuária de subsistência, ou seja, muitas pessoas vivem disso para garantir a sua sobrevivência. Então, aqui a produção é maior, aqui a produção é menor. Mas todas duas são muito importantes. Essa principalmente para o comércio e essa para manter, né, as pessoas das zonas rurais. Então, mostra na página 131 a desigualdade na distribuição de terra. Gente, grave mesmo esses dois nomes que vai cair na prova. Latifúndio. O que é latifúndio, professora? Grandes propriedades rurais. E esses latifúndios, turma, eles ficam na mão de poucas pessoas, né? Os ricos, os poucos ricos do nosso país. E o que são minifúndios, professoras? Pequena propriedade rural. Já as pequenas propriedades ficam na mão de muita gente, ou seja, muita terra para pouca gente, latifúndio. Muita gente para pouca terra, minifúndio. Então, latifúndio, grande terra, minifúndio, pequenas terras. E aqui vai cair na prova, olha bem para essa imagem, presta atenção nessa legenda. O que é o MST, gente? É o Movimento dos Sem Terra. E o que é o Movimento dos Sem Terra? Gente, é um grupo de trabalhadores rurais que reivindica a reforma agrária por meio legal da posse de terra. Gente, eles não são bandoleiros, como disseram, não são índios, não são políticos, são trabalhadores rurais. Grava bem isso. O MST é um grupo formado de trabalhadores rurais que reivindica, turma, a reforma agrária, ou seja, eles querem a posse legal de terras, porque tem muitas terras do nosso país improdutivas na mão, né, de pequenas pessoas que não fazem nada. Uma página que vocês têm que focar é na página 133. Vou perguntar, viu? O Brasil é em primeiro lugar na pecuária em quê? Vocês vão dizer em bovinos, ou seja, somos o maior produtor mundial de bois. E na agricultura, professora, grava bem esses três alimentos aqui. Somos o primeiro em cana-de-açúcar, café e laranja. Então, na agricultura, cana-de-açúcar, café e laranja. E na pecuária, boi. E aqui, ó, tia Josiane fez esse resumo. Você pode copiar no seu caderno se você quiser, falando sobre a desigualdade, a pobreza, contrastando com a riqueza, falando sobre a desigualdade de sexo, né? O sexo feminino sempre está sendo discriminado em relação ao masculino. Falei sobre latifúndio e minifúndio. O latifúndio é o grande propriedade rural e o minifúndio pequena propriedade rural. Falei que o latifúndio está na mão de poucos proprietários e falei que no latifúndio tem a agricultura e a pecuária moderna, né? E tem as características. E o minifúndio é o pequena propriedade rural, está na mão de muitos produtores rurais, ou seja, pouca terra para muita gente. E aqui utiliza a agricultura tradicional, que a gente viu as características. Falei sobre o MST, né, dos trabalhadores rurais. Falei sobre a reforma agrária e falei que o Brasil é em primeiro lugar na agricultura, cana-de-açúcar, café e laranja, e na pecuária, bois. Então, um beijão e até a próxima.